Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de passar por vários tópicos importantes do dia. A gente vai falar da cesta básica da FGV, que não é aquela do Diese. Vamos trazer o que veio em alta nessa cesta básica, o que puxou essa cesta básica para cima. Vamos falar das fake news atribuídas ao Galípolo, que fizeram ontem o dólar ter um comportamento de pico durante a tarde. A gente vai até trazer algumas análises aí para conversar com vocês sobre isso, mas sem deixar outros pontos importantes para serem tratados. Então a gente vai falar do Tesouro, que ficou de ontem, Tesouro que teve que interromper as suas negociações, porque a gente teve um descontrole nas taxas de juros futuros, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos falar aí dos principais assuntos que estão mexendo com o mercado no dia, o que aconteceu lá na Asa, quais são as principais notícias aí do mundo do mercado, da economia, dos negócios. E hoje eu não vou dar bom dia para o André, porque ele está de férias, então por um excelente motivo, nesses 3 últimos dias do ano, estarei em carreira solo aqui com vocês no Mercado de Investimentos. Vamos então para a agenda, para não perder tempo, porque tem bastante coisa vinda por aí. Vamos lá, o que a gente tem na agenda de hoje? Às 4 horas da manhã no Reino Unido, saiu o CPI núcleo. CPI é o Índice de Preços ao Consumidor, medição de novembro. Núcleo, né? É sempre legal a gente falar de núcleo, porque núcleo é aqueles preços, né? Uma medição dos preços que exclui os preços mais voláteis, então exclui, por exemplo, alimentação e energia. E sempre que saem dados de inflação, Reino Unido, zona do euro, Estados Unidos, eles divulgam juntos o CPI, né, que seria o Índice de Preços ao Consumidor cheio, e o núcleo, excluindo esses preços mais voláteis que não têm nenhuma sensibilidade a juros. Então eles fazem esse tipo de divulgação conjunta. Aqui no Brasil essa medição é feita posteriormente, não sai concomitante, leva um tempinho para a gente conhecer o núcleo aqui brasileiro. Mas vamos seguir porque no Reino Unido também temos vendas no varejo de novembro. Por lá, 6 horas da manhã, Reino Unido tomando toda a parte aí bem matinal da agenda das 4 às 6. Dirigente do Banco Central Europeu, Philip Lane, participa de um evento do M&A Connect. Depois, na zona do euro, 7 horas da manhã, CPI núcleo também de novembro, então índice de preço ao consumidor e seu núcleo. E aí a gente entra 10h30 nos dados estadunidenses. Então temos lá Departamento do Comércio com construções de moradias iniciadas, dado aí termômetro de setor imobiliário dos Estados Unidos e também, de certa forma, da economia, mas que acaba hoje, principalmente hoje, ficando no segundo plano. Estoques de petróleo na semana até dia 13/12, dado também que deve ficar mais em segundo plano. E o conhecido fluxo cambial semanal aqui do Brasil, que sai às 2h30. Aí que vem a estrela do dia de hoje, porque a gente tem decisão de política monetária nos Estados Unidos. E a decisão em si, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, ela está praticamente dada. Mas o que o mercado está esperando? Qual que é a grande expectativa e a grande ansiedade? É pela coletiva que vem na seguida. Então, às 4h30, o presidente do Fed, Jerome Powell, vai conceder uma coletiva que sempre sucede a decisão. Então, a decisão acaba sendo até o de menos, porque muita gente já espera o que vai acontecer. O que fica mais na expectativa mesmo, o que é muito aguardado, é justamente esse pronunciamento que é feito depois, porque ele pode trazer sinalizações para as próximas decisões de política monetária. Então, aqui no caso, esse combo aí das 4 às 4h30 de decisão de política monetária e do Jerome Powell falando em seguida, ficam no radar, devem ser aí os principais pontos da nossa agenda internacional. Isso não está na agenda, mas eu acho importante a gente frisar que deve ser votado hoje, a gente deve ter a continuidade da votação dos projetos na Câmara. Ontem a gente teve o texto base ali sendo trabalhado, hoje a gente deve ter a votação dos projetos de leis complementares do pacote de ajustes, que é algo que o mercado está esperando bastante e que está fazendo bastante pressão também em relação a isso. Não está na agenda, mas muito importante aqui do nosso cenário doméstico para acompanharmos. Mas vamos seguir aqui então, porque hoje eu tô tipo, sei lá, narrador de futebol falando aqui. A gente tem os índices futuros, né, aqui operando no campo positivo, com decisão sobre juros nos Estados Unidos no radar. Nossa notícia de todo dia, ela sai pela manhã no nosso portal.
justamente já trazendo uma expectativa do que o dia deve trazer para a gente. Então vamos já começar pela Ásia, dar aquele giro por lá, porque é o primeiro mercado a fechar e a gente já tem aí algumas perspectivas para o nosso mercado aqui. Como vocês estão vendo na notícia, por aqui o destaque é a votação na Câmara. Como eu falei, não está na agenda, mas é a votação do pacote de ajuste fiscal na Câmara dos Deputados. Mas vamos lá para a Ásia, então, vamos voar para lá, porque tem alguns assuntos para a gente tratar de Ásia. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela o Xangai Composto. E na Ásia hoje a gente tem alguns pontos interessantes e importantes para analisarmos aqui. O Xangai Composto subiu 0,62%. E, majoritariamente, os índices asiáticos foram para o terreno positivo. Eles caminharam em bloco, na maioria das bolsas, elas acabaram ficando no positivo e o motivo, ele é bem interessante. É porque a gente não teve ali, tem toda a expectativa, assim, pelo corte de juros do Fed, né, do Banco Central dos Estados Unidos. A expectativa é que o corte seja de 0,25 ponto percentual. Não vou falar tanto sobre isso, porque a gente vai ter um momento só para falar de CME e de corte de juros nos Estados Unidos, mas a expectativa é que haja um corte por lá. Pode ser que esse ritmo diminua depois, mas para essa reunião de dezembro a maior expectativa é de corte. Então isso já trouxe um fôlego a mais para as bolsas asiáticas. Lembrando que bolsas asiáticas normalmente são intensivas em tecnologia e tecnologia é um setor muito sensível a juros. Então, movimentos de cortes de juros acabam favorecendo esses mercados de forma internacional, de forma global, porque eles são dependentes de capital de terceiros e também são setores mais voláteis. Então, por serem setores mais voláteis, eles acabam tendo um apetite pelo risco diminuído se a gente tem juros altos de uma forma global. E os Estados Unidos acabam sendo um condutor, um direcionador dessas expectativas também. Então, se a gente tem uma expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, as bolsas asiáticas acabam já se favorecendo por isso, porque o setor de tecnologia se favorece também, se beneficia desse movimento de juros menores. Esse é o primeiro ponto. E a gente tem um outro ponto que não atingiu tanto as bolsas, mas é algo para a gente acompanhar de perto, que é a fusão que está sendo discutida no Japão entre a Honda e a Nissan. Fizeram até uma arte de Dragon Ball aí para vocês, da fusão, né? A fusão da Honda com a Nissan. A sprint tá bem rolê CL, eu achei, mas é excelente aí, uma brincadeira. A Honda e a Nissan, elas podem fazer essa fusão e isso tornaria, inclusive, elas podem incluir a Mitsubishi, essa é uma outra discussão. Isso tornaria o mercado automotivo, né, o setor automotivo japonês mais forte. Essa é a intenção. Porque a Nissan recentemente ela tinha algumas parcerias ali com a Renault, tinha outras parcerias globais e essas parcerias elas acabaram findadas. Então, para fortalecer esse setor automotivo japonês, pode ser que haja essa fusão da Honda, da Nissan e possivelmente da Mitsubishi, e isso faria com que o mercado japonês, o setor automotivo, praticamente ficasse dividido em dois, né? A Toyota e a Honda, Nissan e possivelmente Mitsubishi. E isso poderia fortalecer esse setor automotivo japonês para que eles consigam, né, competir de forma global também, até porque vem aí novos agentes, eu não gosto dessa palavra, mas novos players, né, que a tradução disso seria novos agentes, mas são novos atores, eu diria, no mercado, vem competindo bem forte nesse mercado automotivo. A gente vê, né, os incentivos lá nos Estados Unidos para o setor automotivo vindo forte, a China entrando também muito forte nessa concorrência. Então, o setor automotivo japonês não quer ficar para trás, quer também continuar consolidado, e essa fusão, ela deve continuar aí para fortalecer. Não fez muito preço hoje, não foi o que mexeu com as bolsas asiáticas. O que mais, mas eu acho importante a gente deixar isso no radar, porque a gente começa a ver como geopoliticamente também essas empresas começam a formar grupos e fortalezas diante de possíveis entraves que possam vir principalmente dos Estados Unidos, que Donald Trump já deixou isso muito evidente, que deve fortalecer aí o setor automotivo e o setor automotivo elétrico, lembrando qual é a maior empresa do setor automotivo, dos automotivos elétricos lá nos Estados Unidos, que é a Tesla, né? E a Tesla a gente sabe de quem é, Donald Trump, enfim, quem sabe ligar com um B já chega em alguma conclusão. Então a gente deve ter, sim, esse fortalecimento de outros agentes, de outros atores aí do setor automotivo global
mas esse não foi o principal ponto que levou as bolsas asiáticas para cima hoje. Por lá a gente teve uma declaração, uma matéria da Reuters, que colocou que pode ser que a China aumente a possibilidade de déficit em relação ali à sua possibilidade de déficit. Então, aumentaria para 4% de déficit no ano que vem. Então, o mercado já começou a olhar que a gente não pode minimizar os estímulos que devem vir da China. E isso que sim levou as bolsas para o terreno positivo e por isso que eu deixei o Xangai Composto para vocês na tela. Mas vamos vir aqui para o Brasilzão, vamos pegar esse avião de volta aí, para voltar aqui para o Brasil para falar sobre cesta básica. A gente sempre traz a cesta básica do Diese, mas hoje eu quis trazer uma cesta básica de consumo, é o valor da cesta de consumo básica da Neogrid e da FGV Ibri, aquela cesta Horus que eles lançam, eles também divulgam, né, todo mês essa cesta básica. E o que eu queria trazer aqui para a gente analisar? Porque tem as pessoas, eu sinto muito isso no chat também, e muitas das dúvidas que chegam para mim diariamente em relação à inflação. E até uma desconfiança de vocês e de uma forma geral do Brasil em relação aos dados que chegam do IBGE, porque a inflação que se sente no bolso não é a mesma que o IBGE divulga. E eu acho muito legal a gente até trazer um outro olhar para a cesta básica, um olhar da FGV, porque mostra que a gente tem comportamentos diferentes e a FGV traz uma tabelinha muito legal sobre isso e a gente vai colocar aí para vocês daqui a pouco, mostra como é que os itens eles se comportam em diferentes capitais aqui do Brasil e como isso afeta os preços dessas diferentes capitais. E aí, quando a gente olha para o IPCA, acaba sendo uma ponderação, uma média ponderada de todos esses itens em todas as capitais que acabam tendo pesos diferentes. E a gente vai ver isso. Mas vamos começar pelo valor da cesta básica, que em outubro estava em R$ 1.009,11, agora para novembro subiu para R$ 1.010,28, alta de 0,10%. Não foi a maior alta, mas ela se consolidou como a cesta básica mais cara do Brasil. Em seguida, a gente tem São Paulo, com R$ 977,00 em outubro, que teve queda para esse mês de novembro, 961, mas continua também uma cesta básica bem elevada. E aí vocês podem questionar, Débora, mas a cesta básica do Diese não é menor? É menor, e por isso a gente também consegue ver que a composição da cesta de consumo, como é olhada a cesta de consumo e o peso que é dado, também é diferente de uma instituição para outra. Então, isso começa a trazer essas percepções de que as instituições não vão olhar da mesma forma, são dados pesos para esses itens, e a gente vai ver como eles também têm pesos diferentes nas capitais. Então, vamos lá, variação mensal de 1,60 de queda, Manaus teve 4,40 de queda, a cesta básica agora em R$ 778,00, mas aí vem algumas capitais que a gente teve altas bem expressivas. Salvador com 4,60, cesta básica de R$ 862,00. Curitiba 743, aumento de 3,20. E lá em Fortaleza, R$ 852,36, aumento de 7,60. Essas foram as maiores altas. 5 das 8 capitais tiveram alta, só 3 tiveram queda, o que mostra também aqui mais um termômetro de que a gente deve continuar tendo uma pressão vinda dos alimentos. Mas vamos seguir e ver de que alimentos que estão vindo essa pressão nesse mês de novembro, segundo a FGV. O óleo de soja, tá? Ele é o principal componente que pressionou a cesta básica. Pode ver, Curitiba teve alta de 14,80, lá no Rio de Janeiro de 16,20. Então, a gente teve alta expressiva do óleo de soja e aqui é um ponto bem importante. Quando a gente pensa na soja do Brasil, a gente sabe que boa parte da nossa área plantada é de soja e essa soja é voltada para exportação. Mas o Brasil planta muita soja e ainda assim o óleo de soja está caro. E aí que a gente começa a entender, como eu sempre falo, se o produtor ele vai exportar mais se isso for conveniente, ele vai vender para um dado setor, se isso for conveniente, para onde estiver pagando mais, é para onde vai a maior parte da produção. É isso que a gente nunca tem que tirar de mente para entender essa variação de alimentos com commodities. E o óleo de soja, ele faz parte de biocombustíveis, o óleo, a soja, não o óleo de soja, mas a soja ela é muito utilizada aí
para biocombustíveis. E nesse momento também tem uma disputa desse óleo que acaba sendo utilizado nos biocombustíveis, porque está ali com uma atratividade maior. Então, a gente já exporta boa parte da nossa soja para suínos, ração de suínos na China. A competição agora está mais acirrada porque entra também uma atratividade maior para os biocombustíveis. Então, o que fica para óleo de soja aqui na nossa disponibilidade doméstica fica mais caro, até porque o preço da commodity está subindo e vai ser mais direcionada para onde tiver a maior atratividade de pagamento, ou no exterior, com alta de dólar ainda, né, ou aqui para os biocombustíveis que estão com uma demanda mais alta, então vai precisar mais desse óleo. E aí, claro que o que fica acaba ficando mais caro, porque ninguém vai vender mais barato no mercado, porque, ou pro mercado, porque é bonzinho, né, vai ter uma paridade com o restante. O café, café aí em pó e em grãos, continua também pressionando a inflação. A gente já falou bastante sobre café aqui, então nem vou me estender tanto sobre isso. A gente sabe que tem uma demanda maior global, uma oferta menor global também, então o que fica aqui também acaba ficando com um preço mais alto. Pão aqui também foi um grande responsável pela alta do consumo da cesta básica. Os bovinos continuam pressionando, e aí eu acho um ponto muito interessante, que era isso que eu queria chegar com vocês, que o bovino e o frango, eles estão pressionando todas as cestas, em praticamente todas as capitais, menos Manaus. E aí a gente começa a ver como esses hábitos também de consumo, cestas de consumo são diferentes, e por isso que é tão desafiador o IBGE e o IPCA refletir justamente a inflação que a gente sente. Pode ver que em Manaus o comportamento das carnes está diferente. Então, esse tipo de percepção que eu queria trazer para vocês com esse gráfico. Mas os bovinos e o frango continuam também pressionando. Isso já traz aí um termômetro do que a gente pode esperar para a inflação de alimentos no mês de dezembro. Essa medição aqui é de novembro, então é mês passado, mas já traz aí uma percepção do que a gente pode já esperar de alta de preço dos alimentos. A alta da cesta básica do Diese veio na mesma linha, nos mesmos itens pressionando, então a gente pode esperar que em dezembro esses itens continuem pressionando. Quando a gente olha 6 meses, essa composição é um pouco mais diferente, porque alguns itens já saíram aí da pressão, principalmente leite, que pressionou mais no primeiro semestre e não tanto no segundo. Agora a gente tem outros vilões, e o óleo de soja e os bovinos, eu diria, e café junto, acho que seriam os 3 mais preocupantes, principalmente pensando em cestas de consumo. Mas vamos seguir por aqui, porque a gente ainda tem um tempo de programa, e a gente vai falar do monitoramento do CME Group. Hoje tem decisão dos Estados Unidos em relação à política monetária, vão ser decididos os juros por lá, e a gente precisa entender para onde vão esses juros dos Estados Unidos, até porque se a gente tem uma queda nos juros dos Estados Unidos e uma perspectiva de alta nos juros brasileiros, a expectativa de movimento em um momento típico de mercado é que o dólar caia. Porque se os juros lá vão cair e os juros daqui têm perspectiva de alta, tanto a alta que a gente já teve, desse 1%, e mais 2 aumentos de 1% no ano que vem, isso aumenta o diferencial de juros do Brasil com os Estados Unidos. Em tese, atrairia mais recurso para cá e isso faria com que o dólar caísse. Então é importante também a gente entender esse movimento dos juros dos Estados Unidos, porque ele impacta todo o movimento global de juros e também acaba enfraquecendo ou fortalecendo o dólar, dependendo para a direção que se vai. Se é corte de juros, normalmente enfraquece o dólar. Mas esse não é o movimento que a gente está vendo aqui no Brasil e a gente vai explicar, se der tempo, por quê. A expectativa hoje, então na medição de hoje, é de 95,4% de corte. Então a taxa atual está em 4,50 a 4,75. A expectativa de manutenção é bem pequena, é de 4,6%. E a maior probabilidade é a de corte de 0,25 ponto percentual para 95,40%. Ontem, há um dia, a expectativa era 90,2%. Então 98,2, desculpa, então diminuiu até um pouco a perspectiva do corte,
Mas essa perspectiva, quando saiu o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, que veio muito dentro do esperado, exatamente com o comportamento que se esperava, essa probabilidade chegou a quase 100%. Então, a gente tem uma perspectiva, como eu falei, a perspectiva de corte ela já é dada. A expectativa é que haja realmente cortes nos juros dos Estados Unidos. A grande expectativa agora, a ansiedade daqui para frente, é justamente do que vem da coletiva do Jerome Powell, até porque quando a gente pega cronologicamente os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falando ao longo do tempo, a gente vê que eles têm uma postura mais cautelosa com juros, até porque vem Donald Trump por aí e pode trazer uma perspectiva do fim dos cortes ou de uma política menos frouxa no ano que vem, né? Talvez de voltar a uma postura rígida, porque se espera um governo Trump um pouco mais inflacionário, um pouco mais protecionista. Então, talvez a gente não veja esses cortes de juros. Isso já está aparecendo nos pronunciamentos de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Então, pode ser que agora o ritmo de cortes diminua. A gente teve 3 cortes, pode ser que esse ritmo diminua a partir do ano que vem. Mas para esse ano, para dezembro, a expectativa ainda é de corte de 0,25 ponto percentual, o que aumentaria consideravelmente, principalmente prevendo 2 altas de juros, o nosso diferencial aqui do Brasil. Vamos passar, eu ia falar do Tesouro, né, porque o que aconteceu no mercado do Tesouro foi algo muito atípico. Né? Interrupção no mercado do Tesouro eu só tinha visto até então em 2015, que o ambiente estava sendo muito tomado por incertezas, e as taxas de juros começaram a sair da normalidade, inclusive podendo prejudicar quem comprava ali com taxas fora dessa normalidade, ou quem comprou com taxa, como a taxa estava muito volátil, às vezes quem comprou um pouquinho antes já pegou uma taxa muito diferente. Então o Tesouro interrompeu essas negociações. Mas eu vou pular, até porque um assunto tem muito a ver com outro, eu vou pular para a fake news do Galípolo, que acabou mexendo muito com o mercado cambial ontem, em um dado momento do dia, foram atribuídas falas falsas ao Galípolo. A gente sabe que ele vai assumir o Banco Central. Já existe toda uma desconfiança em relação a isso, uma desconfiança do mercado financeiro. Eu não tenho dúvida para onde vai o aceno do Galípolo. Eu acho que ele vai mostrar realmente que o Banco Central é independente e vai continuar acenando para o mercado financeiro, até porque ele vai querer se manter no cargo. Então, ele vai continuar com esses acenos, vai votar com a maioria, vai ter uma postura mais rígida em relação à inflação e vai tentar prezar pela independência do Banco Central. Então, mas já existe do mercado toda uma desconfiança em relação ao Galípolo, apesar de todos os acenos. Esse é um ponto. A gente está vivendo um momento de muita incerteza no mercado, o mercado está super instável, inclusive o próprio mercado financeiro chegou a falar na quinta-feira que estava um comportamento disfuncional, não sou eu que estou falando, é o mercado financeiro, porque se esperava um outro comportamento de câmbio depois da reunião do Copom, que não aconteceu. Então, a gente está com um ambiente muito incerto. Quando a gente tem um ambiente muito incerto e uma agenda mais esvaziada, que foi o caso do dia de ontem, qualquer notícia que apareça, ela ganha um peso muito maior. E foi isso que aconteceu. A gente tem aquelas tweets, né, que são aqueles perfis que acabam tendo ali uma carinha, né, uma aparência de mais técnicos que falam de mercado financeiro, mas eles não, como se fossem ali grandes vozes, né, do mercado financeiro na rede social. Então tem esse comportamento, às vezes até por memes, mas começam a ganhar uma certa relevância. E aí a gente começou a ter ontem, em um dado momento, falas atribuídas ao Galípolo em relação à moeda de BRICS, enfim, que não tinha nada a ver, não eram verdade, mas essas páginas começaram a replicar isso como se fosse. E aí a gente tem até uma análise do Pedro Barciela aqui para mostrar, né, o ataque que teve, né, no momento ali dos FinTweets. Então, ó, até vou ler aqui. Isso é um ataque especulativo feito por atores da FinTwit, aqui no X, usando declarações falsas atribuídas a Galípolo. Muitos deles apagaram depois, outros excluíram o perfil, mas observem que o ataque dura menos de 2 horas aqui, né? Tem um pico meio-dia e vai até as 2 horas. E isso acabou trazendo mais instabilidade. Eu não sei se vocês sabem, mas existem fundos quantitativos, fundos que hoje tentam ler algoritmos que ficam só, e uma parte desses fundos tem algoritmos só para ler Twitter.
só para ler rede social. Então eles pegam esse movimento e tentam traduzir isso na estratégia do fundo, dado o peso que hoje tem, a relevância que hoje tem um tweet. Um tweet tem possibilidade de mexer, sim, com o mercado, principalmente se for de um grande ator. A gente vai falando de um presidenciável, algo assim, ou de um presidente. Então, isso ganha uma grande relevância. E um dia que a gente tem agenda esvaziada e já tem um ambiente de muita incerteza, qualquer bomba que você joga ali no meio ganha um peso muito maior, ganha uma relevância muito maior, estoura muito mais. E foi o que a gente viu aqui. Essa tentativa de especulação, e a gente tem que lembrar, gente, sempre, na volatilidade é onde se mais ganha. Se o mercado ficar lá no marasmo, ninguém ganha. O que os agentes querem é volatilidade para poder especular com isso e ganhar nesses diferenciais e arbitragens e especulações. Então, um ambiente volátil é o melhor dos mundos para quem especula. E aí a gente vê essas pequenas pílulas de volatilidade sendo jogadas, de incerteza sendo jogadas, isso favorece a volatilidade e também essa especulação e o ganho com isso, né? Porque quem especula quer ganhar com isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, com essas reações exageradas que acabam ficando maiores em ambientes incertos, que é o que a gente tem agora. A gente está com um ambiente muito instável. Eu falei muito rapidamente sobre esse assunto, amanhã eu vou retomar o Tesouro e talvez a gente volte a falar sobre isso. Mas agora o nosso programa fica por aqui, porque tem Rolê ICL e eu não quero entrar no horário deles. Mas antes disso eu quero dar um recadinho bem especial aí, porque hoje a gente vai ter uma entrevista, né? A gente teve a aula magna e exclusiva aqui no ICL com o Barry Schwartz. E hoje a gente não tem aula, a gente tem uma entrevista. Então, uma entrevista exclusiva aqui e uma entrevista inédita. Então, participem aí, não deixem de se inscrever. Às 8 horas da noite hoje. Então, iclmercado.com.br. E agora sim, dado esse recado, eu vou passar para o Rolê ICL com o William De Luca e o Guga Noblat. Vocês estão em mais que excelente companhia a partir de agora. E eu volto amanhã para a gente discutir sobre os outros assuntos, principais assuntos. Vamos ver como é que fica a coletiva do Jeremy Powell e os outros assuntos que a gente tem amanhã para tratar com vocês. Um beijão e até lá, pessoal. A nossa aula com Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, foi absolutamente fantástica. Realmente, o ICL não decepcionou no presente de fim de ano que trouxe para sua comunidade. Uma oportunidade única para todo mundo aprender sobre um dos temas mais instigantes e importantes da nossa geração e com o maior nome do mundo, com o maior expert do mundo sobre o tema. Muita gente pediu para assistir novamente a aula, porque teve tantos insights que não queria deixar aquilo passar. E muita gente que não conseguiu assistir ficou sabendo da aula e está pedindo para assistir. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente liberou, por um tempo bem pequeno, o replay para vocês assistirem. Não percam a chance de assistir, não. Inclusive, no final, a gente preparou um presente de fim de ano para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL. E esse presente vai valer para vocês também. Um abraço e boa aula!